Aqui nós vamos entrar na parte, né, de como esses vírus entram na célula, né? Um ser tão pequeno, como é que ele entra na célula? Uma das formas é a injeção, né? Isso é característica de vírus bacteriófagos, né? E o que é que eles fazem? Eles, né, acontece dele ser reconhecido através das proteínas, acontece o reconhecimento. As proteínas virais que possuem nas fímbrias, vocês lembram? Na cauda lá das perninhas? Pois é. Nas fímbrias, na cauda do vírus, tem algumas proteínas que se encaixam com algumas proteínas que tem na parede celular da bactéria. E aí acontece o acoplamento. Se acoplou o vírus. E o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer o processo de injeção. Ele vai injetar o material genético dentro da célula. É esse processo aqui que vocês estão vendo aqui na imagem. Ó. O vírus aqui, ó, reconheceu, né, se acoplou na célula e ele está colocando para dentro da célula aqui no processo de injeção o material genético. E esse material genético vai ser incorporado no material genético da célula e vai acontecer o processo de replicação, de tradução, de formação de proteínas virais, e aí vai acontecer a formação de novos vírus para infectar outras células, outras bactérias. Esse é um exemplo de bacteriófago, certo? Que faz a injeção. Não esqueça. Aqui é outra forma de fusão do envelope, outra forma de penetração, de entrada do vírus na célula, a fusão de envelope. O que acontece, ó, o vírus, né, reconheceu, né, algumas proteínas da célula e as proteínas do vírus se reconhecem, se acoplam. O que acontece? O envelope vai se juntar o envelope do vírus vai se juntar à membrana plasmática da célula, certo? É esse processo que vocês estão vendo aqui na imagem, ó. O vírus reconheceu, certo? Aqui as proteínas se reconheceram, se juntaram, e aqui nessa segunda está acontecendo o processo de fusão do envelope com a membrana plasmática. Vocês lembram de que era formado o envelope do vírus? Lipoproteína, né? E aqui, né, a membrana plasmática também é formada por essas estruturas, lipoproteína, lipídios e proteínas. Então, ela vai ser facilmente fundida, né? E aqui vai favorecer a entrada do vírus para dentro da célula. O vírus entrou e vai começar todo o processo de infecção, de produção de novas proteínas, de replicação do material genético, e ele está apto para infectar outras células, né? Aqui nós temos, diferentemente da injeção e da fusão do envelope, que praticamente o vírus não entra quase todo, né? Na injeção somente entra o material genético e na fusão do envelope somente entra o capsômero e o material genético. Aqui na endocitose é diferente. Todo o vírus entra para dentro da célula. É esse processo aqui que vocês estão vendo, ó, que as proteínas se reconheceram, certo? Ó, proteína da membrana e a proteína do vírus, certo? Se reconheceram, se fundiram, e aí vai acontecer o processo de a célula vai favorecer esse processo de endocitose. Aí todos os vírus entrou para dentro da célula. Aqui, como vocês estão vendo na imagem, ó, certo? E aqui dentro vai acontecer todo o processo né, a destruição do capsômero, da membrana fosfolipídica, e somente vai servir, né, para
o vírus somente vai servir para a replicação do material genético da célula, que vai ser incorporado no material genético da célula, certo? E o que acontece com toda a estrutura aqui que entrou? A célula vai reaproveitar. Vocês lembram que é formado, que tem essa camada aqui fosfolipídica, que é o envelope, tem a mesma característica da membrana plasmática, então o vírus vai aproveitar. E aqui o capsômero também é formado por proteína, ou a célula aproveita, ou essas proteínas vai ser destruída, certo? Aqui nós temos outra parte que é o ciclo reprodutivo dos vírus, né? Quase todos os vírus passam por esse processo de reprodução. Nós temos o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Aqui nesse ciclo lítico, vocês estão vendo aqui, ó, o vírus se conectou à célula, né? E foi incorporado o material genético para dentro da célula, e aqui aconteceu toda a produção das suas proteínas e tal, e a replicação do material genético. E aqui aconteceu a formação, a síntese de novos vírus. E chega um período que a célula não suporta mais de tanto vírus que tem dentro e se rompem. E nesse rompimento vai acontecer o quê? Todo o processo de infecção de novas bactérias, outras células, né? Esse é o ciclo lítico, certo? E aqui o ciclo lisogênico, o material genético é incorporado no material genético da célula, só que, diferentemente do ciclo lítico, aqui vai acontecer a indução para que essas células possam se dividir, não se dividir muito, né? Se multiplicar. E aí, à medida que ela vai se multiplicando, se dividindo, o material genético do vírus vai aumentando também e se espalhando por todo o organismo, né? Todo o organismo. E aí os processos de infecção vai acontecer novamente. Esse é o ciclo lisogênico, certo? Não esqueça, lítico, a célula se rompe. O lisogênico, a célula ela se divide, certo? E aqui a importância ecológica dos vírus, né? A gente vê aí que os vírus eles são pouco estudados, eles são muito atribuídos a questões infecciosas que traz doença, né? E nós somos um organismo, né, que tem muitos micro-organismos juntos. Se você olha para uma parede, tem micro-organismos. Se você olha para, você imagina dentro de você, também existe micro-organismos, bactérias, protozoários, vírus também, né? E aí falta entender ainda profundamente a relação dos vírus com esses micro-organismos e a sua atuação no ecossistema. Muitos, né, estudiosos afirmam que os vírus têm sido fundamentais no equilíbrio das populações, né? À medida que as populações aumentam, né, os vírus eles servem para, não só os vírus, mas para outros micro-organismos, mas são muito atribuídos aos vírus a esse controle, né, ecológico. Os vírus são muito abundantes no oceano, já tem aí alguns dados, né, que eles são um número muito alto dentro do oceano. E eles estão aí responsáveis, né, por esse processo da ciclagem de enxofre e nitrogênio, né? Alguns animais eles contribuem para isso, né? Algumas partículas virais também foram encontradas no solo, que também, né, eles estão aí estudando, sendo apontados como fatores importantes na ciclagem do nitrogênio e do enxofre. E uma característica importante, né, estudada desses micro-organismos, que são os vírus, eles têm aí
Eu tenho aí umas hipóteses que afirmam que eles foram importantes para a evolução, né? E aí de bilhões de anos atrás até hoje, esses vírus aí têm surgido como uma importante contribuição na evolução dos organismos. Como assim? Segundo a ciência, nós temos aí quase 95% do nosso DNA, do nosso material genético, ele não serve de nada, né? E de onde, para que nós usamos isso? De onde foi que veio? Aí, segundo os cientistas, esses 95% de DNA é resultado das infecções biológicas que aconteceram aí muito tempo atrás. Então, mas a gente não vai entrar nisso não, muito filosófico, né? Então, que vocês possam aí pensar nisso. A importância ecológica que esses animais têm para a evolução desses organismos. E aqui é a referência de onde eu tirei esse material, de onde eu aprofundei um pouco, né, sobre esse conteúdo, que vocês possam pesquisar aí outros assuntos a respeito dos vírus, assistir vídeo-aulas a respeito dos vírus. Vou deixar as atividades para vocês. Vou também deixar materiais complementares, então que vocês possam aproveitar. E as dúvidas que tiver, pode colocar aí no nossa sala, que a gente vai tentar tirar todas elas, beleza?